Fala aí, pessoal. Para finalizar essa parte de progressão aritmética, agora nós vamos falar sobre a soma de PA. Então vejam, vamos falar um pouquinho de história antes da gente chegar até a nossa situação da soma de PA. Conta-se que um professor, para manter os seus alunos ocupados, mandou que somassem todos os números de 1 a 100. Esperava que eles passassem bastante tempo executando essa tarefa. E, para sua surpresa, em poucos instantes, um aluno de 7 ou 8 anos, chamado Gauss, deu a resposta correta, que era de 5.050. Como ele fez a conta tão rápido? O professor ficou encafufado com isso. E aí o aluno observou e foi falando para o professor que se ele somasse o primeiro e o último termo dessa sequência, ele teria 101. Se ele somasse o segundo com o penúltimo, ele também teria 101. O terceiro com o antepenúltimo, também. Até que ele percebeu que, na verdade, se ele somasse, para ele somar todos os números de 1 a 100, correspondia a somar 50 vezes o número 101, que aí dava os 5.050. Observem que ele achou essa sequência, esse tipo de sequência, tá bom? Olha, essa criança, né, a gente chamou de, o nome dele é Gauss, ele inventou a fórmula da soma de progressões aritméticas. O Gauss, ele viveu entre 1777 e 1855 e foi, sem dúvida, um dos maiores matemáticos, né, que já existiram. É por muitos considerados, até hoje, o maior gênio matemático de todos os tempos. Razão pela qual também ficou conhecido como o príncipe da matemática. Agora observem, olha o que esse cara de 7 ou 8 anos conseguiu. Conseguiu desbancar o professor de modo que ele conseguisse determinar esse tipo de fórmula. Para encontrar a soma, ele conseguiu pensar nisso, que se ele somasse o primeiro com o último, multiplicasse pela quantidade de elementos que ele tem na sequência e dividisse por 2, ele ia encontrar essa soma com facilidade. Então foi isso que ele conseguiu fazer com 7 ou 8 anos. E nós, o que nós estamos fazendo aí com 14, 15 anos? No meu caso, com 33. Não sei, vamos pensar a respeito. Vamos ver alguns exemplos de como que a gente poderia trabalhar com essa soma. Então, ó, calcular a soma dos 10 primeiros termos da PA. 4, 7, 10. Então, observem que eu tenho o primeiro termo, que é 4, o N, que são 10, porque ele quer 10 termos, o R, que é 3. Não temos, então, o A10 e não temos o S10, que é a soma. Então, primeiro, nós temos que descobrir qual é o último termo dessa sequência, o termo A10. A partir daí, a gente faz a soma. Então, para descobrir o último termo, a gente usa a fórmula que a gente viu no vídeo anterior, do AN. Então, ó, vai ficar 4 mais 10 menos 1 vezes 3, que é a razão. Então, 4 mais 9 vezes 3, que vai me resultar em 31. Então, o último termo dessa minha sequência é 31. A partir daí, a gente vai descobrir a soma, com a fórmula da soma. Então, ó, 4, que é o primeiro termo, mais 31, que é o último, vezes 10, que é o número de termos que eu tenho na sequência, dividido por 2. Primeiro, a gente vai fazer a soma dentro desse parênteses, que é 35, vezes 10. E aí, depois eu multiplico, divido por 2. Então, ficou 350 dividido por 2, que vai dar 175. Se eu pegasse lá na calculadora, somasse o 4, depois o 7, depois o 10, depois o 13, assim por diante, no final do processo, com 10 casas, eu ia encontrar o número 175, tá bom? Então, vejam, as fórmulas, elas vêm
para auxiliar nesse processo, para que não perdamos tanto tempo na hora de resolver um tipo de conta desse tipo. Imagina no vestibular, ele quer lá que você encontre 2020 valores, né? A soma de 2020 valores, e aí eu vou fazendo na mão. Gente, vamos pensar, num vestibular eu tenho de 3 a 4 minutos para fazer cada questão. E eu perder todo esse tempo, não vai dar certo. Tá? Então a gente usa essas fórmulas para auxiliar nesse processo, tá bom? Vamos ver mais um caso. Calcular a soma dos termos da PA, menos 16, menos 14, menos 12, até o 84. Então, ó, a gente tem o primeiro termo, a gente não tem o número de termos, mas a gente tem a razão, que é 2, e a gente tem o último termo, que é 84. A partir daí, ele quer a soma. Então, primeiro, a gente precisa determinar qual é o número de elementos dessa sequência. Então, usando a fórmula do AN. Então, ó, 84 igual a menos 16 mais n menos 1 vezes 2. Lembrando, esse 2, ele vai fazer uma distributiva aqui com parênteses, tá bom? Não esqueçam sempre disso. Então, ficaria 84 igual a menos 16 mais 2n menos 2. Então, ficou 84. Esse menos 16 eu vou somar com o menos 2, que aí vai me resultar no menos 18, mais 2n. O menos 18 vai para o outro lado, positivo. Então, vai ficar 84 mais 18, igual a 2n. Então, 2n vai ser igual a 102. 102 dividido por 2, 51. Então, significa que essa sequência tem 51 termos. A partir daí, vamos descobrir a soma. Então, ó, o primeiro termo, menos 16, o último, 84, vezes 51, dividido por 2. Menos 16 mais 84 dá 68, vezes 51, dividido por 2. Então, 3.468 dividido por 2, que dá 1.734. Para finalizar, vamos pensar nesse terceiro exemplo. Ele vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas a gente vai fazer ele por partes para que vocês consigam visualizar tudo, tá bom? Então, ó, determinar o primeiro termo e o número de termos de uma PA, de números positivos, de razão igual a 2, com o último termo igual a 26, e a soma dos termos igual a 180. Então, olha o que o problema te pediu, o A1 e o N. Ele te pediu essas duas coisas. Para isso, para você calcular isso, ele te deu a razão, que é 2, ele te deu o último termo, que é 26, e ele te deu a soma dos termos, que é 180. Então, primeiro, nós vamos trabalhar com a fórmula do AN, já que ele te deu o valor do AN. Então, vamos substituir o que a gente tem de informação, que é o 26 e o 2, que é a razão. A partir daí, não esqueçam de fazer a distributiva. E aí nós temos o seguinte, ó, 26 igual a A1 mais 2n menos 2. Dá para passar o 2 para o outro lado, né? Então ficou 26 mais 2 igual a A1 mais 2n. Então, igual a 28. Vamos isolar uma das duas incógnitas, porque a gente tem duas, ou A1 ou 2n. Eu vou isolar o A1. Então vai ficar A1 igual a 28 menos 2n. Então, observem, a gente vai pegar essa informação e daqui a pouco a gente vai substituir ela lá na fórmula da soma, porque ele te deu a soma. Então, vamos pensar nela agora. A soma é 180. No lugar do A1, ó, observem que é no lugar do A1. Eu coloquei aquele valor que a gente tinha encontrado aqui embaixo, ó. Mais 26, que é o último termo, vezes n, dividido por 2. Aí vamos dar uma arrumada nisso. Então ficou, ó, 180 igual a 54 menos 2n, vezes n sobre 2. E aí a gente pode fazer uma distributiva do n para o 54 e para o menos 2n. Observem que ele está começando a me dar uma cara de uma equação de segundo grau. Vamos ver como que vai ficar. Aqui, a gente vai fazer uma multiplicaçãozinha em cruz.
Então vai ficar 180 vezes 2 igual a 54n menos 2n ao quadrado. Que dá 360 igual a 54n menos 2n ao quadrado. Aí, é uma equação de segundo grau, não vai dar para fugir. Vamos arrumar isso. Então vai ficar 2n ao quadrado menos 54n mais 360 igual a zero. Vejam, os números estão altos e todos eles são múltiplos de 2. Então a gente pode, para trabalhar com isso, simplificar todo mundo por 2. Que vai ficar n ao quadrado menos 27n mais 180, igual a zero. Ah, Bruno, mas se eu trabalhar com a de cima, vai dar a mesma coisa? Sim, vai dar a mesma coisa. Eu simplifiquei porque assim a gente consegue trabalhar com números menores. Mas se quer trabalhar com o de cima, não tem problema nenhum. Vai dar a mesma coisa no final, tá bom? Então, ó, valor de A é 1, de B menos 27 e o de C 180. A partir daí, a gente vai calcular delta, b ao quadrado menos 4ac. Então, substituindo o b, vai ficar menos 27 ao quadrado, e substituindo o ac, vai ficar menos 4 vezes 1 vezes 180, que vai dar 729 menos 720, que é igual a 9. Então, achamos o valor do delta. Agora, vamos aplicar isso dentro da fórmula de Bhaskara. Então, ó, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta por 2a. Então, ficou menos 27, mais ou menos raiz de 9, dividido por 2 vezes 1, que vai ficar 27 mais ou menos 3 sobre 2. Quando chegou nessa situação, a gente vai somar e subtrair o 3. Então, o x', 27 mais 3 sobre 2, que dá 30 sobre 2, que dá 15. E o x, duas linhas, 27 menos 3 sobre 2, que dá 24 sobre 2, igual a 12. Chegou nesse passo, a primeira ideia da gente é usar os dois valores, o 15 e o 12. Ou, se não, ficar em dúvida, como é que eu vou saber qual usar? Vamos voltar lá. A gente não tinha encontrado que o A1 é igual a 28 menos 2n? Então, a gente substitui e vê o que a gente pode aceitar. Então, ó, quando o x for 15, vai ficar 28 menos 2 vezes 15, que vai dar 28 menos 30. O A1 vale menos 2. Vamos fazer um segundo teste, agora com 12. Quando o x for 12, vai ficar 28 menos 2 vezes 12. O A1 é 28 menos 24, que dá 4. Ah, Bruno, deu dois valores, qual que eu posso aceitar? A gente tem que lembrar o que o problema falou lá no começo, que essa PA é um número positivo, é uma PA de números positivos. Então, se é uma PA de números positivos, o A1 que deu menos 2, eu não vou poder aceitar. Já o A1 que deu 4, sim, esse eu posso aceitar. Então, veja o que nós temos. Que o A1 vale 4 e o número de termos vale 12. Certo? Vejam o seguinte, pessoal. Quando a gente faz um exercício, a gente sempre precisa voltar até ele para ver o que ele te pediu. Para isso, eu vou deixar essa dica. Leia muito bem o enunciado. E após terminar de fazer a conta, volte nele para conferir o que o problema está pedindo. É dessa forma que vocês vão conseguir fazer os exercícios e, no final, colocar a resposta correta. Porque vocês vão encontrar um monte de número. Tá, e o que significa esse número? O que é? É o que realmente o problema está me pedindo? Vamos sempre ler muito bem esse enunciado e interpretar o que está sendo falado. Essa é a principal dica para conseguir resolver os exercícios de progressão aritmética. Beleza? Agradeço de coração até aqui e nos vemos nos próximos vídeos, tá bom? Até mais. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever aí no canal. Até mais.